Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar que é sobre o homem mau. Pronto, o homem mau, quando eu digo em geral, né? Tanto mulher como homem, ser humano em si. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, por ações e atitudes. Agradecer por esta oportunidade que me dás, Senhor, para partilhar a tua palavra, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu não fale em carne, mas que eu fale em espírito, Senhor, e que essa palavra possa nos falar aos nossos corações, que as pessoas não levem como condenação, mas sim exortação, Senhor, sobre uma chamada de atenção, que às vezes temos que prestar atenção aquilo que tu dizes na tua palavra, Senhor. E oro para que se possa edificar muitas almas, possa, Senhor, tocar, abrir os olhos de entendimento e também fazer com que nós fiquemos mais parecidos com Cristo, Senhor, seguir o exemplo dele. Eu te peço no nome de Jesus, muito obrigada, meu Pai, amém. Então eu vou ler Provérbios capítulo 6, do verso 12 a 19, que fala sobre o homem mau, isso como eu disse, o ser humano em si, incluindo tanto mulher como homem, não quer dizer homem em si, mas o ser humano em si. Então, o homem mau, eu vou ler Provérbios capítulo 6, do verso 12 a 19, então eu vou ler: o homem mau é o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés, faz os sinais com os dedos, há no seu coração perversidade todo o tempo, maquina mal, anda semeado de contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que prefere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Então, eu escolhi essa palavra. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Que às vezes, muitas vezes, a gente somos maus, a gente tem mal, a gente difama o próximo, difama porque quer o mal do próximo, começa a falar, pronto, a arranjar contendas entre os irmãos. E isso desagrada muito a Deus. O que é que Deus quer? Que nós sejamos unidos, mesmo em famílias, mesmo entre os irmãos em Cristo, não difamar o próximo. Às vezes alguém vem com uma conversa, às vezes, para difamar o irmão, e às vezes nem sabe, ouviu de alguém, às vezes nem sabe se é verdade, às vezes até aumenta, então põe outro irmão, essa pessoa com outra pessoa, aumenta até se for possível para difamar a pessoa. E é por isso é que Deus diz que diz na sua palavra: os olhos ativos nem mentirosos, mãos que derramam sangue inocente, que ele diz a palavra de Deus diz em verso 17, diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A pessoa que está inocente acusa a pessoa sem ter a certeza, difama, arranja contenda entre os irmãos. Então isso desagrada a Deus. E porquê? Porque a pessoa tem a intenção de fazer mal ao próximo, quer o mal do próximo, mas não tem a noção que isso pode só destruir a vida do outro, do próximo, destruir a vida do irmão ou de alguém, de um familiar, ou mesmo colega de trabalho, por exemplo, pôr uns contra os outros. E isso desagrada a Deus. Deus abomina. Mesmo aquele que derrama o sangue, aquele que maquina também no coração pensamentos perversos, que está sempre a maquinar o mal contra o próximo, ou maldade, a maquinar aquilo que é que pode fazer, aquele que acusa uma pessoa que não sabe daquilo que é verdade, acusa a pessoa daqui, pronto, como é que vou dizer, a testemunha falsa que prefere mentir, que defama o próximo, inventa, é tipo um fofoqueiro, uma pessoa que está a fofocar a vida da pessoa para todo mundo. É difamar, às vezes até por causa da boca, por causa da palavra que o irmão falou contra o irmão, até pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir a vida de uma pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento, com o nosso coração. Porque muitas das vezes, quando a gente está chateado, alguém alguma coisa, a gente vai querer o mal do próximo. E mesmo assim, às vezes aquilo que falaram do irmão ou de alguém não é verdade. Então nós, sem sabermos, ouvimos uma coisa e vamos falar, isso é mal aos olhos de Deus, sem ter a certeza. E mesmo que tivesse a certeza, não nos cabe, nós não temos esse direito de fazer isso ao próximo. Então Deus nos chama a atenção na sua palavra, para nós não fazermos isso. Porque ele é abominável e isso Deus não se agrada.
não se agrada mesmo disso. Então, e por isso que diz, estas 6 coisas o Senhor odeia: a sétima, a alma os olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama o sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, prefere mentir, que se meia contenda entre os irmãos. E aqueles, Deus também abominados aqueles que põem uns contra os outros, ou está num sítio, está a fazer sinais com os olhos, olha essa pessoa, olha o que ela está a fazer, assim disfarçadamente a falar com sinais com os pés, a falar mal do próximo. Pode destruir uma vida. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a pessoa pode ouvir que as pessoas estão todos contra ela, falam mal dela, e ela sendo inocente, a pessoa pode entrar em depressão, espiritualmente pode ficar fraca. Por isso é que eu disse que nós, como irmãos em Cristo, nós devemos levantar o próximo, não é por uns contra os outros. Isso também é uma chamada mesmo, não só na família, mas chamada mesmo dentro da igreja. Não pode haver, estou dando um exemplo, dentro de um culto, os irmãos têm que ser unidos, não desejar mal para o outro no coração, mesmo sem falar por palavras, o nosso pensamento, às vezes, no pensamento, quem me dera que essa pessoa, para pagar aquilo que ela fez, que isso acontecesse. Isso não, Jesus não nos ensina isso. Ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, fazer bem aqueles que nos maldizem, falar bem daqueles que nos maldizem, fazer bem aqueles que nos fazem mal. Então, não só aqueles que nos fazem bem. Então, aos olhos de Deus é mau. Não somos considerados filhos de Deus quando a gente faz essas coisas. Então, nós devemos de sempre estar felizes com o bem do próximo, não desejar mal, estar feliz com o sucesso do outro, não querer mal, perdoar. E é isso. Não é só dizer, quando estou a dizer perdoar, não é só perdoar de boca, mas também do coração. Não desejar mal, não falar mal do próximo, não difamar. E isso é muito grave mesmo quando há dentro, muito grave quando isso há dentro de uma igreja, entre os irmãos, uns a difamar o outro, uns por uns contra os outros. Então estamos a ser hipócritas. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que isso é. Deus não se agrada desses comportamentos. Quando a gente derrama do sangue inocente, difamando a pessoa, desejando mal, falando mal, de fofoca, inventar uma coisa que não é verdade do outro para destruir, porque isso eu sei que já tem muitos casos que uma família foi destruída por causa de uma mentira, ou mesmo um pastor ou um irmão foi destruído, se perdeu por causa de uma mentira. Estou em depressão estou a dar um exemplo, por causa de uma mentira. Então nós temos que ter cuidado quando a gente fica a difamar, a inventar, a falar coisas do próximo, que a gente nem sabe se é verdade. E não nos cabe a nós falarmos. A gente só, o que é que tem que fazer? Orar, porque ninguém é perfeito, somos todos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Não nos dá o direito da gente inventar ouvir uma coisa e depois aumentar e inventar e difamar para todo mundo saber falar da vida da pessoa. Então Deus não se agrada disso. Então eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, que não é bom, mesmo fofoca, não é bom falar mal do próximo, não é bom difamar o próximo. Eu sei que às vezes pessoas que às vezes quando estão chateadas vão querer desabafar com alguém. Uma coisa é difamar, falar mal do outro, sem saber que é verdade. Falar para pessoas estar a comentar, olha essa pessoa, ouvi dizer, e às vezes até aumenta isso. É mal aos olhos de Deus. Entre nós, irmãos, não pode haver isso. O que é que deve haver? Orar uns pelos outros, haver união, desejar bem uns pelos outros, alegrar-se com o bem do próximo, alegrar-se com o sucesso do outro. Então é isso. Não devemos não pode haver fofoca entre os irmãos em Cristo. Não pode estar a falar mal. Fica muito feio, é mal. Estamos a dar mau exemplo mesmo para as pessoas de fora. Eles vão dizer, são cristãos e andam na fofoca, falam mal uns dos outros, desejam mal uns para os outros. Não, estamos a desonrar a Cristo, então nós não devemos ser assim. É uma chamada de atenção para todos nós, porque também serve para mim, para todos, porque ninguém é perfeito. Temos que ter cuidado. Quando vem essas situações, a gente deve afastar dessas coisas. É isso. Que Deus vos abençoe com essa palavra. Eu espero que vocês tenham entendido e que possa ter falado também aos vossos corações. Que Deus vos abençoe e fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.